E aí pessoal, o professor Caio Soares de Biologia do Sistema PASSE para trazer para vocês a resolução de mais uma questão do simulado. Dessa vez a questão 109, ok? O que diz o enunciado da questão? Os micro-organismos que são combatidos pela imunidade humoral são bactérias, fungos e vírus, que são alvo de anticorpos antes de infectarem as células ou quando são liberados a partir de células infectadas. Defeitos na produção de anticorpos resultam em suscetibilidade aumentada a infecções por esses agentes patogênicos. As vacinas são produtos biológicos que induzem a proteção primariamente pela estimulação na produção de anticorpos, como os exemplos mostrados na tabela. Então, pessoal, quando a gente fala de imunidade humoral, a gente está falando de produção de anticorpos que vão se ligar de alguma forma aos patógenos e isso vai impedi-los de entrar nas nossas células ou mesmo facilitar o nosso sistema imunológico de encontrar essas células e fagocitar, destruir de alguma forma, ok? Na tabela a gente vê uma coluna com doenças infecciosas, outra coluna com vacinas e uma terceira coluna com mecanismo de imunidade protetora, tá? Então, por exemplo, poliomielite, que é uma doença também conhecida como paralisia infantil, ela tem uma vacina oral, né, o famoso Zé Gotinha, uma das campanhas de vacinação mais famosas do mundo. Essa gotinha lá que a pessoa toma é um vírus de pólio atenuado, né, ele teve algumas das suas propriedades alteradas para não ser tão ruim para a pessoa, não gerar os sintomas que a poliomielite provoca. E o mecanismo de imunidade protetora é a neutralização do vírus por anticorpo IgA de mucosa. Então, nas mucosas a gente tem um tipo de imunoglobulina, que é a imunoglobulina do tipo A, que se você produzir muitas num determinado formato, elas vão se ligar ao redor do vírus da polio e o vírus da polio não vai conseguir entrar nas suas células, e aí você vai estar imunizado. E aí segue, né? Cada doença que vocês virem aí, tétano, difteria, hepatite A, B, pneumonia, todas elas têm algum mecanismo de vacinação e mecanismos protetores, né? Sendo que a última lá não é neutralização, é uma opsonização, que é marcar com anticorpo para ser destruído por exemplo, neutrófilos ou macrófagos. Então, opsonização e fagocitose, né? Uma coisa está intimamente associada à outra. Vamos para o comando da questão. As vacinas descritas na tabela apresentam em comum o fato de conterem antígenos, que podem ser definidos como. Daí, o que é um antígeno? Antígeno, pessoal, é qualquer coisa, qualquer partícula ou substância que o seu corpo seja capaz de reconhecer como sendo parte de um invasor, de um ser vivo que possa causar doenças, um patógeno. Qualquer coisa que possa ser reconhecida como parte, né, de um invasor vai ser um antígeno. Então a gente está falando de um capsídeo viral ou de uma proteína que o vírus produz, ou de um pedaço da parede celular de uma bactéria, ou de qualquer coisa, repito, que possa ser reconhecida e ative um mecanismo de defesa de produzir anticorpos. Então, a resposta que traduz melhor isso é a letra E, que fala qualquer partícula capaz de induzir o sistema imune a produzir defesas específicas. Então, nosso gabarito para essa questão é a letra E, tá? Um forte abraço para todo mundo e até a próxima!